A primavera chegou e junto com ela uma onda de calor tomou conta de boa parte do país. E as plantas, assim como nós, vêm sofrendo com essa temperatura elevada. E no vídeo de hoje vou dar várias dicas de como amenizar esse problema. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Com o calor, é muito comum ocorrer desidratação. E a gente percebe isso observando as plantas. As marantas, por exemplo, tendem a ficar com as folhas voltadas para cima quando estão desidratadas. As plantas herbáceas, assim como os brotos jovens de uma planta arbustiva, como eu tenho aqui a dama da noite, tendem a murchar suas pontas nas horas mais quentes do dia. As plantas de dentro de casa também sentem o calor, às vezes ficam abafadas se estiverem com as janelas fechadas. Então, o que é a primeira coisa que a gente sugere? Plantas cultivadas em ambientes internos, é importante abrir as janelas para que o ar circule e amenize o calor e o abafamento. Outra dica fundamental é sobre a rega. Em tempos de calor, a rega deve ser mais generosa e frequente. Sempre que perceber que a terra está secando, a gente deve fazer uma boa rega em volta de toda a terra em torno da planta. E o melhor horário para fazer as regas é no início da manhã ou no final da tarde, quando a planta melhor aproveita a água. Outra dica legal é agrupar as plantas para que a transpiração de uma favoreça a umidade em torno da outra. Nos dias mais quentes e secos do ano, também pulverize água sobre as folhagens. Isso também favorece esse aumento da umidade do ar e também ameniza a desidratação das plantas. Muitas espécies que cultivamos em casa são plantas tropicais ou subtropicais, nativas de florestas, onde o ambiente é bem mais úmido do que os ambientes internos. Então, essa prática de pulverizar água sobre as folhas é muito benéfica para as plantas cultivadas em vasos nos ambientes internos. E esse ato de pulverizar água sobre as folhas, além de aumentar a umidade, também favorece na limpeza das folhas, retirando o pó e a poeira. Sempre dou essa dica quando eu falo sobre a palmeira rafis. Muitas vezes a gente tem essas palmeiras em casa e ela fica com as pontinhas secas. E essas pontas secas das folhas é sinal de desidratação. Quando você começa a fazer essa prática de pulverizar água sobre as folhas, elas começam a nascer em folhas sem esse estrago, sem essa pontinha seca. E isso deixa a planta muito mais bonita. Outra dica importante nos dias mais quentes, você proteger as plantas do sol forte, aquelas que estão em vasos, que são mais sensíveis, como sampates, traz ele para a sombra, espera o sol abaixar. Eu vou pegar aquele arbusto, vou trazer para a sombra para ele se recuperar. Você pode proteger com a sombra de outras espécies. Como também pode colocar a tela sombrite. Tem uma horta aqui em casa que a gente utiliza essa tela nas horas mais quentes do dia para proteger as hortaliças. Nossa tela aqui é de 50%. Mais uma dica fundamental para não haver a evaporação da água na terra é proteger a terra cobrindo com alguma forração. Pode ser essas lasquinhas de madeira, o biobrick, casca de pinos, tantos outros materiais decorativos que a gente encontra nas floriculturas e nos gardens. Essa aqui é linda, olha, é a casca de pinos que eu tenho aqui na base do vaso da minha rafis. Os materiais orgânicos mantêm mais a umidade. Aqui, ó, no pé da minha jabuticabeira, as folhas que caíram dela, a gente cobriu a terra, protegendo o seu pé. Olha que interessante. Vou abrir aqui uma camada grossa, generosa dessas folhas secas. E a gente percebe que embaixo está bem mais úmido e a jabuticabeira adora a umidade. E você pode cobrir o pé de várias plantas e canteiros com essas folhas secas, ou chamadas também de palhinhas. A para da grama, por exemplo, é uma ótima opção. Já fiz até um vídeo sobre isso. Olha que linda que ela é, fininha, bem verdinha. A gente pode coletar dos jardins que estão cortando a grama. Deixa secar e depois de bem sequinha a gente cobre a terra. E isso vai fazer com que a terra fique mais fresca e mais úmida. Existe no mercado outros materiais que a gente pode colocar. Aqui eu tenho uma serragem chamada de madeira moída, que é livre de agrotóxico. Então a gente pode fazer a cobertura da terra, dos vasos, das hortas com essa palha também, com essa serragem. Eu tenho um vaso de salsinha que está precisando de uma cobertura. E eu vou utilizar essa serragem para fazer isso. Basta a gente espalhar uma porção sobre a terra, uma porção bem generosa que cubra toda a terra. E a gente vai ter uma terra bem mais úmida, vai evitar a evaporação com o calor.
Olha que dica interessante, além de deixar o vaso mais decorativo. Outra dica importante é você melhorar o substrato na hora do plantio. Você pode utilizar ingredientes que ajudem a armazenar água na terra, como é o caso da vermiculita, que chega a crescer 5 vezes seu tamanho, absorvendo a água e mantém essa terra mais úmida, liberando lentamente. Além da vermiculita, a gente também tem a palha de arroz carbonizada, que também melhora a textura da terra e absorve água dentro dos seus poros. Acho muito interessante ter matéria orgânica no substrato. Isso vai favorecer a terra ficar mais úmida. E isso evita que a planta desidrate com facilidade. E olha como minha dama da noite, aquele arbusto que estava com as pontinhas murchas, já está recuperado por eu ter deixado ele um pouquinho na sombra, protegendo da hora mais quente do dia. Faça isso com suas plantas também. Caso você tenha alguma outra técnica que ajude suas plantas a suportarem os dias de calor, compartilhe conosco e deixe seu comentário. Eu agradeço a Diego Azevedo que sugeriu esse tema. E se gostou desse vídeo, curta e compartilhe com aquele amigo que está precisando de ajudar as plantas a suportar esse calor. É novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Nos siga também nas outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!